Olá, vamos ao nosso 11º vídeo sobre as análises referentes ao caso Henri que aconteceram nos dias 14 e 15 de dezembro de 2021 e a gente vem tecendo algumas análises aqui. Esse é o nosso 11º vídeo, onde a gente vai analisar o depoimento do irmão da professora Monique, o Brian. Foi um depoimento que durou 1 hora e 30 minutos. Ele foi tido como informante por ser irmão da depoente, né? Eu me recuso a chamá-la de ré, porque ela não é ré, ela é vítima também desse processo todo. E nesse sentido a gente vai ver aqui 13 questões. Deve ser então já um vídeo longo, né? Primeiramente a gente vai ver o histórico pessoal e profissional da professora Monique. Por quê? A gente vai ver. Aquela questão que foi apontada, né, em outros depoimentos, essa mulher desejou esse menino. A gente vai ver sobre a questão da notícia da gravidez do Henri, da sua gestação, da criação dela, como ela era com esse menino. A terceira questão é como que fica claro, evidente, que a professora estava entorpecida, dopada, adormecida, alguma coisa que demonstra alteração de consciência, o que mostra que ela não é a culpada pela morte desse menino e que ela não tinha nem condições de defendê-lo ali naquela situação. A nossa quarta questão é a angústia dessa mulher para quem vive difamando-a, disseminando que ela é uma mulher seca, narcisista, etc. Ela chega a tentar suicídio. A quinta questão, apontada capciosamente pela acusação, por que a professora Monique não contava para a família das violências que ela sofria com o Jairinho antes da prisão. Um sexto fator que vai aparecer é que fica muito claro quem acordou quem. Foi o Jairinho que acordou a professora Monique quando da morte do menino, porque ele já soltou uma carta distorcendo as coisas, né? E temos também a sétima situação, que é a questão da ida dela ao shopping no dia do enterro do menino. Por que ela foi ao shopping, ela foi ao cabeleireiro? O que aconteceu? A gente vai entender os esclarecimentos do Brian nisso tudo. A oitava coisa muito importante para mim, que sou um psicólogo e estudo o comportamento humano e que sei do que acontecia com a criança Henri, é como que o Brian vai descrever que o sobrinho dele era uma criança como qualquer criança, e como ele era emotivo ante as suas frustrações, como ele era visceral, né? Pra gente falar sobre, é aquela história, como assim que a criança estava passando mal e a mãe toda fria leva para casa. Vamos entender isso direitinho. Uma nona situação que vai ser emergida, né, vai ser elencada pelo promotor, por que a Monique não conversava com os parentes dela, uma vez presa, né? Por que a família da Monique não conversava com ela sobre o conteúdo daquela carta de 29 páginas dela? Tem um porquê para isso? Era para se conversar sobre isso? Veremos. E uma outra coisa, algo perguntado muito pelo grande público, né? Por que essa mulher, ao ver os indícios de que o menino estava sofrendo violência, não entregou logo para ser criado pelo pai ou alguma coisa parecida? E a antepenúltima questão, que é a nossa 11ª, né? Por que a professora Monique, ela manteve a versão dos primeiros advogados do caso, mesmo ela percebendo que alguma coisa já estava errada, que o filho dela foi assassinado mesmo? Por que ela manteve aquilo e manteve aquela pose e ensaiou, etc? A penúltima questão é umas declarações que o promotor do caso andou fornecendo à imprensa sobre os depoimentos, principalmente do Brian, né, dos familiares da Monique. A gente vai ver. E por último, a 13ª situação, é a preocupação e a concentração da acusação em relação à presença da psicóloga doutora Elisa Krieger no processo, no sentido dela ter dado uma assistência à família e no sentido dela ter sido chamada para ser testemunha. Vocês vão ver. É algo bem extenso esse vídeo. Mas vamos lá. Preste atenção então nesses 3 minutos e 42 segundos sobre a formação humana, pessoal e profissional da professora Monique
e perceba aí se há indícios de ser uma pessoa gananciosa, que fica procurando dinheiro e vida boa. Aqui eu não estou falando nem de desejo de ter uma vida plena, que todos nós desejamos, mas essa coisa tão gananciosa a ponto de não prestar atenção no filho. Veja se é verdade. Quem era Monique? Bom, Monique, minha irmã, primeiramente, sempre foi uma pessoa muito atenciosa com todos nós, de casa, da família. Sempre foi uma pessoa muito boa, batalhadora, sempre envolvida com as nossas vidas diretamente, e da vida de todas as pessoas que ela tinha envolvimento. Era uma pessoa muito engajada no trabalho na escola dela, com a vida dos alunos dela. Como irmã, ela sempre foi um exemplo para mim. Sempre foi muito carinhosa, muito amorosa. Na minha infância inteira, ela foi aquela irmã que, quando a gente tinha um aniversário, um dia dos pais, um dia das mães, ela acordava mais cedo, de madrugada, e ajeitava toda a casa, com foto, com cartazes, para agradar a gente, coisa que eu não tinha muita disposição para fazer. Muito bem. A Monique, ela fez faculdade, a graduação dela em quê? Ela fez a graduação dela em letras. Ela começou na UFRJ. Depois ela foi trabalhar de professora? Isso. Onde? Concursada ou particular? Ela foi concursada. A escola que ela lecionava, que ela dava aula, era perto de onde vocês moravam? Sim, numa comunidade perto, onde nós moramos, em Bangu. É uma comunidade carente, né? E fica a alguns minutos lá na nossa casa em Bangu. Ela se tornou diretora dessa escola ou de outra escola? Dessa escola. Dessa escola. Como que a Monique... Você poderia dizer alguma diferença entre Monique, irmã, quando vocês criança, e Monique já adulta, formada? Não, Monique sempre foi a mesma pessoa. Comigo foi sempre a irmã que me protegia desde bebê, que me pegava no colo e me protegia sempre, que me dava conselhos. A mesma pessoa que existia na minha infância existe hoje, não mudou. Após a Monique se tornar adulta, começar a trabalhar, ela sempre foi uma pessoa independente e se tornou distante, ou ela se tornou independente ao atingir a vida adulta e continuou próxima de vocês? Não, a Monique sempre foi uma pessoa independente, que ela conquistava as coisas que ela tinha. Eu me lembro que uma das primeiras lembranças que eu tenho assim de Monique trabalhando, ela trabalhou numa loja de shopping, que ela ficava até horas da noite, meu pai e minha mãe íamos buscá-lo depois do expediente. Ela trabalhou muito nova também com a minha prima, com animação de festas infantis. Então, a Monique sempre, desde cedo, ela corria atrás do trabalho dela, do dinheiro dela, e era uma pessoa independente, assim, mesmo que estivesse morando conosco, ela sempre buscava. Percebeu aí a total indiferença do promotor? Observe o promotor enquanto o Brian está depondo. O Brian assume, né, a carência socioeconômica da comunidade onde eles cresceram e onde ela se estabeleceu, onde ela socorreu crianças. Também fica muito claro a criatividade dela, né, em organizar festas, em se preocupar com aniversários, com manter todo mundo junto, unido. Quer dizer, como que essa pessoa pode ser vista como alguém fria, calculista? A gente vê, inclusive, que ela era fraterna e empreendedora, né? Empreendedora, apesar das origens humildes da vida difícil que eles levam, até hoje eu diria. Bem diferente da vida daqueles que a acusam, seja grande parte do grande público, seja o pessoal do júri, digamos assim, né? A equipe de acusação, alguns da defesa, o pessoal que compõe ali os poderes, que são tão poderosos no sentido do poder jurídico, quanto poderosos economicamente falando. Então,
fica aquela coisa discrepante, uma professora periférica sendo julgada por gente que tem poder e que tem até ganância, que o nosso país é feito disso, né? De gente que é tudo liberal, mas vive do dinheiro público, especialmente no judiciário. E aqui eu não estou desqualificando o judiciário, estou apenas fazendo uma comparação desses membros do judiciário em relação a essa mulher periférica, empreendedora, esforçada e injustamente acusada, né? Me parece, inclusive, que a juíza do caso não se encaixa no que eu estou dizendo aqui. A juíza me parece uma pessoa humilde, atenta ao que está acontecendo. Mas os acusadores, eles são bem opostos à acusada. Inclusive, nesse sentido, a professora Monique, que era uma funcionária pública concursada no município, num país onde o atual governo está tentando acabar com isso, né? Então ela já é, o que eu estou mostrando é o seguinte, ela já é vítima do sistema em outras frentes, né? É claro que isso não vai ajudar em nada no processo, mas ajuda a gente a compreender essa pessoa que se parece muito conosco, comigo e com você. Porque ela é concursada da parte frágil dos servidores públicos, né? Porque, por exemplo, o Paulo Guedes anunciou uma reforma e anuncia para vocês que pessoas como a professora Monique, as pessoas que cuidam dos serviços gerais, um serviço público que é essencial, que essas pessoas são um peso, que elas ganham bem, têm uma vida boa, e é uma mentira, né? O salário é muito pequeno. Eu sou professor público e o meu salário bruto R$ 2.139, ou seja, está dando nem 2 salários mínimos mais, né? Então, a professora Monique é uma funcionária pública dessa base da pirâmide daqueles que são fracos financeiramente falando, bem oposta àquele pessoal da alta pirâmide, onde o Paulo Guedes não vai mexer, né? O governo Bolsonaro não vai mexer, os governadores não querem mexer, que são os altos cargos do judiciário. Porque se todos somos funcionários públicos, por que determinados funcionários públicos têm privilégios mais do que outros nesse sentido? É bom fazer esse contraste porque é uma funcionária pública da base que está sendo julgada por um crime que ela não cometeu. E é interessante que, sendo concursada, esforçada, empreendedora pelo direito das crianças, ela continua a mesma pessoa, bem diferente daquilo que a acusam, né, de ser gananciosa, de ser fria, de querer arrancar dos outros para levar vantagem, de ser sórdida. Quer dizer, isso tudo é uma difamação e uma calúnia, porque não condiz com a verdade dos fatos, com a verdade da pessoa e com a verdade da realidade da professora. Que, como as mulheres, ela gostava de se arrumar ostensivamente, quando a situação assim o exigia, né? E ela tem aquela questão física, né? Uma mulher alta, etc. E aí as pessoas já olham para uma mulher alta, líder, professora, e já julgam-na. E aí que começa toda a injustiça. E eu disse e repito, de repente ela desejava ter uma vida amena, como todos aqueles ali que a estão julgando, né? As mulheres da acusação, as mulheres da defesa. Estou me referindo às mulheres porque o imaginário social julga prioritariamente as mulheres nesses quesitos. E você acha que as advogadas ali, as duas advogadas da acusação, né? As assistentes ali do jurídico, elas não têm um desejo de ter uma vida plena, uma vida com as necessidades básicas supridas? Então por que uma professora que no seu desespero demonstrava essas características tem de ser julgada como alguém que é gananciosa, que é sórdida, né? Agora preste atenção aí a esses 1 minuto e 45 segundos, onde o Brian vai relatar como que a professora recebeu a notícia, como ela falou com ele, né, na qualidade de irmão dela. Mas assista observando o comportamento do promotor. Como que foi essa recepção da notícia da gestação da gravidez do Henrique? Eu lembro que foi um dia que eu estava no meu quarto, e ela falou assim: Brian, eu preciso conversar com você, uma coisa. Aí ela falou assim: eu estou grávida. Aí nós nos olhamos e eu falei: mentira, Monique, mentira, sério? E ela falou assim: eu estou grávida. E foi aquele abraço que duraram alguns minutos. E foi uma notícia muito boa. Foi uma notícia muito boa que nós recebemos. Com o nascimento do Henrique, a Monique se afastou de vocês? Não. Como que foi essa relação dela
já com o Henri e vocês ali na família? Você diz o dia a dia? O dia a dia dela lá, como que era ela e o Henri? Com você, se ela mudou, se ela se tornou uma pessoa fria, distante? Não, em momento algum. Isso nunca existiu, isso foi criado. A Monique sempre foi uma mãe muito presente. Ela se importava muito em fazer parte do dia a dia do Henri, da escola, das atividades. Até uma certa idade, a Monique alfabetizou o Henri junto com a minha mãe. Então... Sua mãe era professora? Sim, professora. Pode continuar. Então, ela sempre participou muito de perto das atividades do Henri, não só atividades de educação, né, mas atividades de recreio, né, de brincadeiras. Isso sempre esteve muito presente na relação deles dois, um carinho imenso. Quem estava ali de perto, era isso que a gente enxergava, sempre aconteceu isso. Esse amor, esse carinho, esse zelo, nunca foi diferente. Vira aí o promotor ali aparentemente indiferente, conversando ali com colegas, aquela coisa toda. Né? E por que eu estou enfatizando isso? Porque nós estamos à mercê de um funcionário público que, imagine se sou eu e você, num evento solene como a audiência, seja ela de acusação ou de defesa, e os membros que têm de estar ali escutando, a gente vê que a juíza ela tenta ficar concentrada. Né? Ela, na qualidade de juíza, vive sendo solicitada, mas ela presta atenção em coisas, ela faz anotação. O promotor não é bem com o celular, sai, atende, conversa. E aí você fica assim, como que eu vou confiar nisso? Porque a juíza ela vai até dizer numa entrevista depois que ela vai para casa e vai ouvir, digamos assim, no melhor sentido, obsessivamente o que está sendo falado ali. Ela vai reouvir a gravação. Né? E o promotor ele é muito lógico, prático, etc. Mas ele o tempo inteiro se comporta como tô nem aí, tô nem aí. E a gente tem de confiar no trabalho desse promotor, que é um promotor de justiça que parece que não está trabalhando de forma muito justa. Porque se ele olha para nós trabalhando do jeito que ele está trabalhando, né, se eu preciso ouvir alguém, né, é igual acontece com os médicos nos consultórios, você está falando com ele, o cara nem olha para sua cara, está lá anotando, sair receitando remédio, quer dizer, não tem atenção, não tem carinho, a pessoa precisa ser rigorosa tanto quanto carinhosa, não é isso que eles esperam da professora? Não é em relação a isso que eles querem condenar a professora, porque eles acham que ela não foi atenciosa, e ele não está sendo, sabe? Então isso tem de ficar registrado na nossa percepção, na percepção do júri que vai lá definir os destinos dessa mulher. Né? Mas voltando à questão da notícia da gravidez dela, na audiência de acusação que houve em outubro, né, de 2021, falou-se até com uma certa frequência que a professora Monique não desejava aquele menino, já procurando indícios assim, essa mulher nunca quis esse menino, por isso que ela não ligou para ele. E na verdade você viu que é diferente o que o Brian está contando, da emoção, de tudo que envolveu, porque é comum no começo da gravidez uma mulher ou não desejar a gestação, ela nem sabe o que tem dentro dela, ela tem o direito de não desejar. As mulheres hoje são autênticas e falam, nem quero filhos, mas a vida é cheia de mistérios. Eu posso falar isso da minha própria esposa, que não queria ter filhos. Depois se tornou uma exímia mãe de 3 crianças. Né? Todos os 3 filhos hoje adultos, apaixonados com ela. Então, apaixonados por ela, né? Porque a vida dá voltas. Isso não torna uma mulher má, uma mulher no começo da gestação, até agora, quando o Supremo puder conceder às mulheres o direito de interromper a gravidez até a 12ª semana, que é quando o cérebro ainda não está funcionando, essa mulher que não desejar essa gestação no começo, não quer dizer que ela vai continuar não desejando depois, não. A vida é cheia de mistérios. Há mulheres que não desejam no começo, há mulheres que desejam muito no começo, que investem, depois tem uma depressão pós-parto, querem eliminar a criança por questões psicológicas. E aí você vai encontrar mulheres que desejam tanto no início da gestação e, de repente, por motivos inconscientes até, às vezes a gente até repete, né? No caso a mulher, ela vai repetir um comportamento que uma mãe ou alguém que a criou praticou nela, ela vai repetir isso no filho, então quer dizer, vão maltratar tanto essa criança depois e nem serão notificadas, né? Diga-se de passagem. E há aquela mulher que às vezes pode até rejeitar no começo, ou até uma boa parte da gestação, aquela gestação que ela está rejeitando é uma gestação, não é nada pessoal, é gestacional.
E aí quando no ato do nascimento alguma coisa muda, uma experiência mística acontece, porque o nascimento também é uma experiência mística, é a força da natureza, e a natureza é em si mesma espiritual, carregada de mistérios, e aí de repente essa mulher muda ali. Ou seja, os casos são tão particulares quanto particulares são as mulheres. E aí fica-se a justiça procurando se ela era uma boa mãe, se ela desejava essa gestação, querendo culpabilizá-la pela sua feminilidade ostensiva e pelo feminino que a constitui. Por isso que em meio a esse mistério a gente precisa ter a humildade de procurar uma psicoterapia e não ficar julgando, né, umas às outras nesse sentido. Eu digo isso em relação às mulheres. Mas uma coisa é certa, no caso específico da Monique, da professora, está constatado o bom caráter dela, caso ela não tenha desejado essa gravidez no começo. Acho que ela não é nem que ela não desejou estar grávida do Henri, é que ela não desejava uma gravidez. Mas uma vez que o menino nasce, o testemunho é farto, fartíssimo, do bom relacionamento dela com o menino, inclusive no sentido da companhia mesmo. Porque a vida ela é cheia de nuances, né? Por exemplo, a gente está vendo agora o pai do menino com o seu luto que tem de ser acolhido, como também tem de ser acolhido o luto da mãe do menino. E ele foi um pai que teve de ser ausente. Não estou aqui nem culpabilizando. Ele teve de ser ausente. Mas a professora Monique, ela se ausentava de outros compromissos em função do seu filho. Olha só, ela chegou a se mudar de município para que estivesse junto com o filho e com o marido. Como que você vai dizer que essa mulher é uma mulher fria? Né? E aí a gente vê que o pai, que precisava estar ausente, perdeu o filho tragicamente, e agora ele está tendo que se ausentar do trabalho para rememorar a questão do seu filho. Imagine se fosse uma mulher nesse sentido. Então, o julgamento que a gente faz em relação à mulher e aos seus desejos de gestação, ao seu desejo de maternar, tem de ser em relação a essa comparação. Né? Não estou aqui debochando do Leniel, estou comparando como que a sociedade compreende um pai que era ausente enquanto o filho vivia e que teve de se tornar ausente do trabalho depois que o filho se foi, e não compreende uma mãe que sempre esteve presente, deixando coisas para fazer, priorizando o filho, e que por alguma suposta ausência o menino acabou se indo na mão de algum perverso. Mas eu preciso entender essa mãe, porque essa é a diferença entre a verdade e o fato. Porque se o fato é esse, que a advogada de acusação, né, a Sâmia, gosta de apontar, o fato é que a mensagem mostra que a babá comunicou à mãe, e ela não mostra o outro lado, que a mãe tomou as providências que ela entendia cabíveis naquela hora. Mas vamos chamar essa providência dela, então, do fato omissivo. E não foi, né? Ela confiou na babá a quem ela pagava salário. Mas se o fato é esse, que a mãe, por desatenção, sendo a responsável legal, abandonou o filho, que nem foi isso que aconteceu, mas esse é o fato que eles apresentam, se esse é o fato, a verdade é esse amor dedicado, testemunhado por essa boa pessoa que você vê no testemunho do menino, do Brian, que ele não está ali para acobertar a irmã. Né? Então, se a verdade é isso que a doutora Sâmia gosta de apontar, ou a acusação como um todo, a verdade é que a professora Monique era uma profunda e carinhosa e presente mãe. O Henri ele foi criado com muito zelo e muito mimo, né? Era criado a muitos dedos. Foi uma criança que faziam de tudo por ele, né? O Henri ele tinha um magnetismo assim diferente, que quando a gente estava com ele a gente queria ser a melhor pessoa para ele do mundo, porque ele entregava isso para a gente. Então a Monique com o Henri sempre foi um zelo extraordinário. Ela não media esforços para estar com ele. Chegava do trabalho, podia ser o dia que fosse, a situação que fosse, ela estava com ele, parava, brincava, ria, corria na casa, brincava com ele. Entendi. E exatamente em relação a essa observação que o Brian fazia, ele vai dizer que ele tem certeza
que essa mãe nem matou o filho e que essa mãe nem o deixou entregue ao algoz. O que existia ali era uma série de situações confusas que nós vamos ver daqui a pouco. Preste atenção agora nesses 43 segundos aí. A Monique estava do lado do Henri e chorando muito, desolada. E Qual a cena que você lembra dela nesse momento? a Monique estava sem... Ela não, eu falava com ela, ela não me enxergava. Ela não me enxergava. Quando você diz que a Monique não te enxergava, em que aspecto? Ela estava de olho fechado? Não, ela estava ali chorando, só que parecia que ela não estava ali, né? Ela estava ali comigo, só que parecia que ela realmente não estava ali. Psicologicamente, se eu posso falar. Um corpo sem alma. Isso. O que a gente tem aí é uma comprovação do estado entorpecido da professora. Você percebeu o que ele disse? Ela estava confusa, né, tentando se reanimar. Alguém fala assim, ela estava entorpecida, mas levantou para levar o menino no médico. Vocês não sabem o que é uma mãe que ama um filho que vocês estão dizendo que não ama. Mesmo entorpecida, ela fica sabendo que o filho dela está desacordado. O entorpecimento ele vai parar por um pouco, mas por mais que ela tente, ela ainda está meio abobada, tentando ver o que faz, olhando longe. Aí aquela mistura de aflição por ter perdido o filho com uma, digamos assim, uma lerdeza fisionômica e fisiológica de não saber bem o que está dizendo, né? Então, o irmão observou isso nela. Isso é uma das provas de que ela estava em estado de sedação, entorpecimento ou de sonambulismo, digamos assim. Agora, enquanto eles estão tentando comprovar se ela estava atenta como quem está entorpecida ou não, você observou aí o promotor, né? Totalmente desatento, entorpecido pela sua certeza de que aquela mulher tem que ser condenada. Há vários entorpecimentos, sabe como é, né? Inclusive o entorpecimento da justiça própria. Aqui eu promovo, por isso eu nem presto atenção. Aqui eu vou ficar procurando nas letrinhas quem é o culpado. E a verdade, todo mundo entorpecido para a verdade. Usando-se o fato para se ignorar a verdade. Esse é o entorpecimento maior do que aqueles que eles não querem reconhecer na professora Monique na situação da morte do filho dela. Veja aí então mais 2 minutos e 37 segundos do que o Brian vai nos revelar. O tempo foi passando, a gente estava ligando para a Monique, cadê Monique? Onde é que está a Monique? E depois eu fui saber que, por ela, né, que ela pensou em jogar o carro da ponte. Ponte, quem te falou isso? A Monique. Que ela saiu de carro, pensou em tirar a vida. Então, ela demorou um pouco para chegar. Como foi o comportamento dela no velório? Ela estava feliz, estava triste, estava Não, chorando? de jeito nenhum. Não, Monique nunca mais foi feliz depois daquilo. O que temos aí? Não a culpa, mas um sentimento de culpa. Ele vai dizer no meio desse relato de 2 minutos, mais ou menos, que nos episódios aí do velório, a professora vai relatar para ele que ela pensou em parar o carro no lugar, se matar, se jogar, alguma coisa assim. Não me lembro o que ele diz, mas você acabou de ver. Ela planejou dar fim à própria vida. Então isso é sinal de que ela estava se sentindo culpada. Se estava se sentindo culpada é porque tem culpa. Não, às vezes você tem um sentimento de culpa, mas não quer dizer que você tenha culpa. O sentimento de culpa é esse, que até uma pessoa que foi estuprada tem. Ela pensa assim, puxa, mas por que eu estava em casa na hora que o cara chegou? Quer dizer, ela tem culpa disso, mas ela se culpa por isso. Mas por que eu nasci com sexo feminino? Ela tem culpa por isso, mas ela se culpa por isso. E no caso da professora Monique, deve ter passado assim, meu Deus, o meu menino morreu, o meu filho morreu. É aquele sentimento de eu nunca mais vou vê-lo, nunca mais vou falar com ele. E aí vem aquele flash, né, de segundos, quando ela deve ter se lembrado das dicas que ele estava dando e ela não percebeu. Porque nem ela e nem a maioria de nós perceberia. Só quem está de fora que fala, se eu tivesse o mínimo de indícios eu tiraria de lá. Tiraria de lá para onde? Sendo que ela estava vivendo um relacionamento
tão tumultuado e tudo tão intenso. O amor era intenso, o ódio era intenso, o castigo era rápido, mas a reconciliação era rápida, era tudo rápido para essa mulher perceber. Só quem está de fora é que não consegue ter as ferramentas da piedade. Incluindo as pessoas que têm o poder da canetada nesse processo. E tem aquela coisa, né? Que a pessoa que se culpa, ela tem uma personalidade, ela tem um temperamento, né? Ela tem o caráter que ela construiu. Então, de repente, a professora era uma mãe amorosa, mas ela pode ter traços soltos, traços que parecem traços narcisistas, mas na verdade são traços mais autistas, naquele sentido de que ela demonstrava profundo amor pelo filho dela, mas de repente ela não sabe expressar isso, nem na carta que ela escreve, ela não sabe dizer isso para o público. E aí vem o pessoal que não entende nada de psicologia, ela falou pouco do filho na carta. É porque a pessoa sofre, mas ela tem até medo de falar do filho na carta, porque até quando ela falarem do filho vão dizer, ela está falando de maneira estratégica. Então, em tudo ela será julgada, porque ela já está julgada no imaginário popular. Mas ela de repente tem esse traço de amar muito, né? Quem tem um determinado nível de autismo sabe o que é isso. Que às vezes a pessoa é tida pelos outros como orgulhosa, como não conversa com ninguém, não se relaciona. Na verdade a pessoa ela se culpa o dia inteiro por aquilo, ela não tem os elementos para conseguir construir amizades, por exemplo, em determinados tipos de autismo, né? E conquanto eu não vou dizer que a professora Monique seja autista, ela talvez carregue determinados traços, como todos nós temos traços de todas as outras questões, ou neuroses, ou psicose, alguma outra coisa a gente tem, né? Mas ter um traço não quer dizer ter a neurose ou a neuroatipia. É apenas uma característica que me parece que ela tem, que é amar profundamente, mas também não ficar falando necessariamente disso. Como é que ela expressava o amor pelo filho dela? Filho, você ama a mamãe de verdade? Aí, amo, verdade verdadeira. Mas é uma coisa assim, nossa Deus, por que ela não pega o menino, não sei o quê? Mas esse é o jeito dela. Com o temperamento de quem é líder, que geralmente é aquele temperamento colérico, que planeja, que sabe administrar o mundo, mas nem sempre sabe se expressar no nível pessoal, por exemplo. Então há muitas questões psicológicas aí que as pessoas preferem não compreender. Mas eu estou dizendo isso tudo por quê? Porque ela tem ainda sentimento de culpa, mas ela não tem culpa. São coisas bem diferentes. E esse sentimento de culpa demonstra que ela amou profundamente esse menino. Eu até acho que os advogados de defesa dela deveriam depois processar todo mundo, o que eles puderem fora do processo, e todo mundo do processo que estava tentando incriminar essa professora, que ia dar entrevista difamando-a, falando do que pensavam, que ela é narcisista, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela se omitiu. Eles deveriam pegar essas provas e processarem a todos para repararem o dano psicológico que essa mulher está sofrendo caso ela sobreviva à prisão. Agora temos aí mais este vídeo de 1 minuto e 21 segundos. Assista. E que a despeito da Monique ser uma mulher independente, ela não poderia sofrer qualquer tipo de abuso em seus relacionamentos. E aqui a gente não fala especificamente do Jairo ou do Leniel, de quem quer que seja. Você chegou a tomar conhecimento de algo nesse sentido? Ela conversava com você? De abuso? De abuso, qualquer tipo de abuso que tenha sido praticado. Então, ela não falava nada com você. Não. Mas também, se tivesse acontecendo, você não tinha elementos para saber. Se ela tivesse sofrendo qualquer violência em qualquer relacionamento, ela estaria sendo, como comumente acontece, sofrendo calada. Sim. Perfeito. Tá bom. E aqui eu gostaria... Essa é uma particularidade desse tipo de ilícito, né, de gênero, que ele é cometido muito na clandestinidade. Então, é comum que as pessoas não saibam, só para contextualizar. O Brian discerniu bem a coisa, né? É verdade, se Monique tivesse sofrendo esses abusos, ainda assim, ela não falaria disso. E achei legal também a forma como o advogado, né, o Hugo Novaes, vai fazer. É isso mesmo, essa é a constatação. A pessoa que está sofrendo abuso não fica falando disso, não. Só em situações muito específicas e ainda com uma dificuldade terrível de ficar detalhando, porque é muito constrangedor o mero falar no assunto.
E aí o pessoal que fica procurando fatos, fica procurando isso como se fosse fácil arrancar um fato desse tipo de alguém. Veja mais esse trechinho de 1 minuto e 42 segundos. Quando eu perguntei pela primeira vez para a Monique naquele dia, no hospital, Monique, o que aconteceu? Ela falou, o Jairo acordou na madrugada, ouviu um barulho no outro quarto e foi ver e o Henri estava no chão. Aí ele me acordou e fomos para o hospital. Mas isso foi depois que a gente já tinha, ali naquele momento do hospital que a gente estava remoendo, sofrendo, e foi quando eu tive a oportunidade de realmente perguntar para ela. Vocês tinham condições psicológicas e materiais de começar a fazer qualquer tipo de questionamento ali. Se naquela cena ali chegou e já dava para questionar, não foi um acidente, não foi um acidente, ou dava para acreditar que era um acidente? Me explica, por favor, essa ótica. Todos nós estávamos desnorteados, né? A Monique, ela, como eu contei para o Tiago, ela estava com um olhar sem brilho, né? O corpo sem alma. Então, naquele momento, eu perguntei para a Monique o que aconteceu e ela me disse isso. E eu não... Realmente, a gente não parou para ficar analisando tecnicamente o que poderia ter acontecido ou deixado de acontecer. Tanto que, naquele primeiro momento, quando eu aviso a minha coordenadora do trabalho que eu teria que faltar, eu aviso que o Henri tinha sofrido um mal súbito, porque até então ninguém sabia o que tinha realmente acontecido. O que fica muito claro é que não houve, por parte da família, até pelo estado que as pessoas estavam ali naquele momento, no velório, ou nos primeiros minutos da morte, né, da constatação da morte, não tinha como a pessoa saber se tinha algum dolo, se alguém fez aquilo de covardia. Né? Agora fica comprovado, diferentemente da carta que Jairinho publicou recentemente, foi o Jairinho quem acordou a professora. Ela atesta isso na carta e o irmão dela relata que foi isso que ela contou para ele. E é interessante que isso foi dito a ela, para o Brian, para o irmão, né? Antes dela começar a ensaiar lá, conforme o André, a primeira defesa, arrumou para ela ensaiar um depoimento. Antes desse ensaio, ela disse isso para o irmão. E essa verdade espontânea é a que importa. E novamente, as ações dela no hospital comprovam que ela estava ou dopada, ou sedada, ou entorpecida. Estava confusa, como alguém que já vinha sendo medicada por algum estrategista que matou essa criança. Agora veja esses... Que assim, a sua irmã diz que ela não tinha conhecimento de todos os fatos, que o antigo advogado não dava conhecimento a respeito dos fatos ocorridos no inquérito policial, e aí ela apresenta uma outra versão de que não foi aquela que ela efetivamente prestou no seu depoimento, e sim essa condizente com a sua. Quando, para vocês, que isso muda? Depois da prisão dela, depois do conhecimento, como é que foi? Você pode nos dizer? Então, nesse dia do hospital, mais tarde nós fomos ao IML, para que na verdade, estávamos em casa, na minha casa em Bangu, e a Monique falou que iria para a igreja. E eu falei assim, Monique, você não vai sair dirigindo hoje sozinha, não vai. Então, para onde você for, eu vou estar ali contigo. Eu vou dirigir, me fala o que você quer que eu faça. E a gente ficou meio relutante, ela chorando e ela falando que precisava sair. E eu falei assim, não, Monique, só vai sair se eu sair junto. E eu consegui convencê-la. Estávamos a caminho da igreja que ela frequentava no Recreio. Em certo momento, o Leniel liga, falando que estava no IML, que tinha alguma coisa estranha com o laudo do Henri. E a Monique falou assim, tem alguma coisa estranha? Então eu estou indo para aí agora. Ela, Brian, bota no GPS aí para a gente ir para o IML. Então a gente desviou nosso caminho, fomos até o IML. Chegando no IML, eu deixei a Monique e a minha namorada na porta, fui estacionar o carro.
E quando chegamos lá, já estava lá o Leniel, obviamente, como ele tinha ligado de lá, e ele estava com algumas pessoas da família dele e um homem lá que estava com o laudo na mão, lendo esse laudo para a gente. E eu achei que fosse, inclusive, um funcionário do IML, porque eu não conhecia, e mais tarde fui saber que era o Sigmar, né? Ele era o Sigmar, o amigo do Leniel. E falando lá sobre ele e o Sigmar lendo, né? Falando sobre o que estava escrito no laudo, sobre a laceração hepática, ação contundente, e fazendo, inclusive, alguns pontos a caneta no laudo. Por isso que eu achei que fosse um funcionário. Então, quando esse laudo saiu, a gente começou a estranhar. Como assim? Uma laceração? O que poderia ter causado isso? Mas, como eu não tenho esse conhecimento, a gente deixa isso para a mão de quem está trabalhando com isso. Então, naquele momento do IML, ele leu aquele laudo, nós ficamos conversando sobre aquilo, e em certo momento, eu não sei se alguém tinha que reconhecer o corpo do Henri, foi alguma coisa desse tipo. E até uma prima do Leniel, se não me engano, ela chega e fala assim: Monique, vai lá ver que é seu filho, vai lá ver. E eu falei assim, eu e minha namorada: Monique, é melhor não, cara, é melhor não, porque é uma cena que você nunca vai esquecer. Entendeu? Eu não sei como estava o Henri lá, não sei se ele estava em cima de uma bancada, se ele tinha alguma coisa no corpo já de perícia, né? Não sei também, mas eu falei assim: Monique, não vai, porque não é essa lembrança que você vai querer ter do seu filho. Então, ela não foi, e algum tempinho depois, nós decidimos ir embora, todos juntos, né? Inclusive o Leniel e as pessoas que estavam com ele. E ali, naquele momento... Então, naquele momento, o Leniel ele não se encontrava reativo em relação a Monique, nem a mim, nem a minha namorada, que estava junto comigo. Tanto que ele abraçou Monique, os dois choraram juntos. Lá no IML. No IML. A minha namorada deu um abraço nele também, falou algumas palavras para confortá-lo. Então, naquele momento, não houve nenhuma alteração em que ele acusou um ou outro, nada do tipo. Olha só, Monique não titubeou quando ela entendeu que alguma coisa estava errada com o corpinho, o cadáverzinho do menino. Quando alguém fala assim: olha, você está indo para um lugar, mas acho que ela estava indo para a igreja rezar, alguma coisa assim. Aí alguém fala: olha, está tendo uma suspeita, aí ela muda de direção, Brian. E aí ela foi prontamente ao hospital. Ela não tinha nada a esconder, ela nem sabia o que estava acontecendo, né? E aí vejam o que é sedução, num bom sentido, no sentido da preocupação. E como ela acreditava no Jairinho, ela acreditava no discurso sedutor dele, que aqui no caso é o irmão e a cunhada dela, né? O irmão e a namorada, que dizem para ela: não vai ver o corpo do seu filho, não é bom. E até ainda bem, né? Porque se ela fosse lá ver, ele ia usar isso contra ela. Olha que mulher fria, foi lá ver o corpo. Que mãe que quer ver o corpo do filho? Não, a mãe quer guardar uma boa imagem do filho. Aí ela seguiu o conselho do irmão e não foi. Por outro lado, no sentido processual, ela ficou com a desvantagem de não ter certeza das coisas que eles estão falando lá, que ela poderia aproveitar para examinar e tudo. Mas eu concordo que ela já está pré-julgada. E o que ela fizesse ou deixasse de fazer, tudo pesa contra ela. Agora pensemos um pouco na questão, uma das acusações que rodou a mídia aí, que no dia do enterro ela foi ao shopping, ou ela foi ao salão, ou seja, ela não estava nem aí para nada. Como é mulher que vai ao shopping no dia do enterro do filho? Veja aí. Nós estamos falando do falecimento do Henri segunda-feira, que ela foi lá para sua casa em Bangu, para a casa dela também, e ela voltou, foi ao shopping na quarta-feira. 2 dias depois, ela já estava sem roupa nenhuma, sem nada, lá na casa de vocês desde segunda. Isso. Isso, tá bom, continua. E na chegada dela no velório, na verdade, ela trouxe essas camisas, uma camisa que eu estou vestindo, que foi para o meu pai. O que está escrito na camisa?
Está escrito... E nada vai ocupar o teu lugar em mim, amor eterno, avô orgulhoso. Essa camisa a sua irmã mandou fazer lá nesse dia, no dia 10. Isso. Foi para o Henry e ela mandou fazer uma para você? Para mim, para minha mãe, para o meu pai e para minha namorada. Sim. Ela nos justifica. E a dela? E a dela, que ela estava usando? Sim. Então ela estava usando. Então ela não estava, na verdade, com nenhuma roupa caríssima no enterro do próprio filho. Ela estava com uma roupa que Ela uma levou as camisas que ela mandou fazer no próprio dia. Você sabe se você teve a curiosidade de buscar, inclusive, a fatura do cartão dela e ver se ela pagou essas camisas que ela mandou fazer? Sim, ela pagou. Pagou? E aí você me diz o porquê, então, que queria que você falasse para todo mundo ouvir agora, que como é que foi feita essa justificativa por parte dela, porque ela foi ao salão de beleza. As pessoas precisam saber a verdade. Você pode nos explicar? Então, Hugo, eu não tenho o arcabouço técnico e teórico para afirmar como são as formas de luto, como a pessoa deve ou não se comportar. Eu acredito que a gente nem possa determinar isso, como uma pessoa deve se comportar diante da perda do próprio filho. Mas, de fato, ela fez as blusas nesse dia, tanto que estou aqui usando. Existe lá a fatura. E o que eu posso falar sobre isso? Eu não sei, eu não tenho como falar. Tem relatos que ela passou no salão. Então, essa seria a justificativa. No mesmo dia que ela esteve lá para fazer a camisa, ela esteve no salão. E o aspecto dela? Como é que era o aspecto dela? Que ela estava desde segunda-feira, sem trocar de roupa, uma roupa nova. Como é que é o aspecto dela? Ela estava bela, bonita, estava elegante, estava... Não, a Monique estava... Ela é uma mulher muito bonita, mas estava, na verdade, com cabelo escovado, com unhas feitas? Não. Minha irmã estava destruída, tanto que nos momentos que eu ia para falar com ela, e na casinha dela, lá atrás da nossa, ela estava arrancando os cabelos. Ela o tempo todo passava como se fosse num tique nervoso. Eu não sei também explicar direito, né? Mas ela ficava arrancando os cabelos o tempo todo. Vi, com certeza. Você pode corroborar, confirmar categoricamente que com certeza. Você viu. Então diz novamente o que você viu. Que ela estava arrancando os cabelos, desnorteada. Em virtude do sofrimento. Sim, do sofrimento, pelo luto. Ela acreditava que havia sofrido um acidente. Ela não sabia também o que tinha acontecido. Vamos começar sobre a hipótese de que ela tenha ido ao salão. A doutora Elisa Krieger já trabalhou sobre isso nos excelentes vídeos dela. Mas eu venho aqui reforçar. A gente não faz ideia de como as pessoas elaboram o luto. Seu filho morreu, você não sabe do que foi. Foi uma tragédia. Aí, uns desmaiam, outros morrem após. Os que ficam vivos recorrem a cada meio, inclusive meios absurdos para quem está de fora, é o que a pessoa dá conta. Às vezes a pessoa vai no shopping e fala, deixa eu ver movimento para ver se o dia passa. Né? Deixa eu ver coisas que não vão me dar alegria, mas vão me dar alguma gratificação. Que é o mesmo princípio, a pessoa está nervosa, ela começa a roer unha, começa a comer chocolate. E tem pessoas que fazem isso não pelas vias orais, fazem isso pelas vias físicas. Vou ao shopping, vou andar sozinha até cansar em volta de uma lagoa. Né? Vou viajar, tem gente que viaja e só volta na hora de enterrar a pessoa. Então, eu vou julgar essa mãe que está tendo o luto que lhe foi possível? Mesmo que o luto signifique, eu vou me arrumar para ver se eu me distraio. Isso quer dizer que ela não se importe com o filho? Mas isso é em hipótese, porque na verdade não está provado que ela foi ao salão, ou possivelmente ela foi porque ela deve ter puxado o cabelo, conforme a assessora Cristiane vai dizer, né? Que ela estava puxando o cabelo, então ela tinha que se arrumar para ir no velório. Que é engraçado isso também, né? As pessoas querem que ela vire uma carpideira, né? Que ela chegue toda destruída no velório, que ela não dê sorriso, né? Registraram momentos onde, no meio de um dia pesado e horrível das audiências, ela dá uma risada em alguma coisa que o advogado falou com ela, acho que é o Hugo Novaes que está ao lado dela, que são os amparos que ela está tendo, né? Ela está pagando pelo serviço, mas incrivelmente são eles que estão sendo o amparo mais presente. E ela dá uma risada, a gente não vai saber do que é, mas focaram na risada dela.
E olha que mulher má, perversa, colocar aí nas páginas que supostamente estão preocupadas com o luto em relação ao Henri. Uma página que usa o menino, a imagem do menino, para difamar a mãe do menino. Então, querem que ela seja uma carpideira, que ela fique chorando 3 anos, 5 anos, destruída. E aí, cada um vai agir conforme os instrumentos que possui. E eu não posso julgar esses instrumentos como perversos ou não. Ela não sabia o que tinha acontecido ao filho dela. Então a gente fica com esse sentimento conservador, né, de que uma mãe não possa... Conservador na vida dos outros, né, porque até o júri, né, até o pessoal do processo, da acusação, o promotor, seja lá qual fosse o motivo da morte de alguém, mesmo que o filho morresse assassinado e ficasse provado, eles falam, olha, eu vou ao enterro do meu filho, que eu não matei, e por isso eu vou com a melhor aparência que eu tenho. Então eles estão julgando porque é outra pessoa. Porque as mulheres do processo que ficam fazendo perguntas capciosas à professora Monique, elas também se preocupariam em se arrumar, vai depender da pessoa. Se for uma outra pessoa, você talvez ficaria tão destruído, né? Eu perdi minha mãezinha tem 1 ano e pouco. Eu me preocupei no mínimo tomar um banho, pegar uma roupa que eu já não usava há muito tempo para ir no enterro dela. Isso vai demonstrar o quê? Impiedade, que eu não me importava com ela? Pelo contrário, era o único momento que eu ia ver a minha mãe. E aí a gente quer ficar da melhor forma possível. E ela naquele momento, não sabendo de nada, ela tinha condições financeiras de fazê-lo. Por que as pessoas acham que uma mulher ir ao salão com a morte de um filho é porque ela não se importa com o filho? Ela se importa tanto que queria ir bela. Caso houve essa beleza toda que o pessoal fala aí, né? Se apegam para julgá-la. Ela iria assim e outras pessoas também que a julgam iriam assim também. Já viu enterro de gente chique? O pessoal vai com os óculos assim importados, todo mundo muito quebrado, mas todo mundo ó, mantendo a pose. Ninguém acha que eles são impiedosos, acham que eles são cerimoniosos. Mas a professora não, né? A professora, mulher periférica, não, né? E a gente tem que entender que esse enterro foi 2 dias depois da morte do menino. E aí a gente vai ficar o quê? Vigiando 24 horas por dia a pessoa, se ela vai parar de chorar algum pouquinho para poder julgá-la? Pois ela mandou fazer camisas, né? Que é isso que ele vai mostrar. Mandou fazer camisas para os familiares fazerem um memorial ali. Qual é o erro disso, gente? Agora, independentemente dela ter ido ao shopping ou da questão de como ela chegou no enterro, fica claro ali que ela não estava bem. Ela tentou se matar, ela estava a arrancar os cabelos, ela estava... Uma das pessoas até lembra que era bom ela tomar um chá, alguma coisa assim, porque ela não estava bem. E não podemos esquecer que o Jairinho, ela relata isso na carta também, a havia obrigado a se arrumar. Ela vai se arrumar, né? Vai com algum critério, tanto para o enterro quanto para a questão da delegacia, que tinha roupa padrão, instrução dos advogados, né? Veja agora mais 2 minutos e 20 segundos do que o Brian vai dizer sobre as características do pequeno anjo Henri. O que foi falado aqui, eu já te devolvo a palavra, é que havia uma resistência para que ele fosse para a casa da Monique, sobretudo chegando a falar que a mamãe era má, enfim. Fala a respeito disso. O Henri, ele gostava muito de ficar em Bangu. Ele era o lugar, com certeza, preferido dele. Então, não falo nem sobre ir para a casa de pai ou de mãe. Quando a gente retirava ele daquele ambiente, ele queria voltar. Era isso que ele queria ficar em Bangu. Comigo, com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã e com a Olivia, que era a cachorrinha, que até hoje está lá com a gente. Ele, por exemplo, a gente saía para brincar, ele queria voltar para casa porque lá estavam todas as coisas que ele gostava. Estava o videogame que ele jogava comigo, a bola dele que a gente jogava junto, os brinquedinhos dele. Então... E falar que ele era reativo para ir para a casa da mãe ou para a casa do pai é vago, porque quando ele estava comigo também, e era, por exemplo, algum final de semana que eu estava na casa da minha namorada, e a gente levava ele para brincar lá comigo, quando ele ia embora, ele chorava. Eu tinha que trabalhar o psicológico dele para ele voltar para casa. Então, ele chorava muito. Era como se ele não quisesse parar de brincar, né? Ele queria... continuar. Então, essa era a dinâmica. Sim. Então, elas que participavam da vida do Henri de todas as formas, desde levar o Henri no colégio, desde trabalhar ele psicologicamente para
ficar nas aulinhas, né? Que a criança, quando é muito nova, não quer ficar na escola, né? Quer voltar para casa. Tanto que o Henri, quando chegava, ele estudou no Colégio Francisco de Assis, em Realengo. Toda vez que ele chegava na frente do colégio, ele vomitava e chorava para não entrar no colégio. Então, algumas vezes funcionou essa... Isso vocês sabem, vocês viveram isso, sim, né? Sim. Você tem conhecimento sim, de propriedade, de fato, você viu isso acontecer. Sim, sim. Isso não é conjectura sua. Não, claro que não. Sim, tudo que você falou aqui foi o que você viveu ao longo de 4 anos com o Henri. Sim, eu só posso falar sobre o que eu vivi. E a gente vai vendo aí, né, que o Henri era uma criança. Ele era reativo quando suas vontades não eram satisfeitas. Ele chorava com todas as vísceras, né? Ele pirraçava, ficava frustrado, era dramático. Como as crianças são, aqui não se está falando mal do menino, só se está dizendo que ele era um menino perfeito, tão perfeito que era uma criança perfeita. Criança que não faz o que o Henri fazia não é criança, está com algum problema, mas eles golfam, eles fazem vômitos. Eu tive 3 crianças, já disse e vou repetir, minhas 3 crianças, hoje uma com 24, um com 21 e a outra com 20. Todas as 3 fizeram as suas reações de criança, incluindo vômitos, e a determinação então que o Henri tinha, muito parecido inclusive com a da minha filha caçula, uma menina que ela tinha uma vontade ferrenha, e aí se você atirasse a brincadeira que ela queria tanto, ela fazia exatamente como o Brian descreveu que o Henri fazia. Então, e quer dizer, isso não foi no dia da morte dele, não foi apenas em relação a ir para casa da sua mãe, era em relação a sair de uma brincadeira. Né? Não podia nem... Se ele queria voltar para casa para jogar um joguinho, o campo poderia ser agradável, que ele iria chorar, tossir, vomitar, como as crianças fazem. Ainda mais as crianças atualmente, que elas têm uma sabedoria, uma estratégia para conseguirem as coisas. Né? E aqui eu não estou sendo contra isso. Eu estou sendo contra usar isso, particularizar isso para o dia da morte do menino e jogar isso tudo contra a mãe. Essa é a covardia perversa da qual a gente tem de se livrar. E só para enfatizar, isso acontecia durante os 4 aninhos que o menino viveu. Né? Desde que ele foi se conhecendo, sabendo reagir ali, né? Na fase do fim da amamentação, do controle dos esfínteres. Isso tudo foi entrando, como acontece com todas as crianças. Vejamos agora esses 3 minutos e 20 segundos, mais ou menos, de um questionamento do promotor de justiça. Ela diz que no mês de dezembro ela já sofreu agressões por parte dele, que inclusive tentou enforcar e tudo mais. Ela relatou isso para vocês? Não. Outras considerações dizendo que ele mandava na roupa que ela iria vestir, a intimidava, relatava alguma coisa dessa para vocês? Um caso que eu posso dividir foi sobre um acontecimento na academia, que o Jairo perguntava para a Monique se ela estava indo malhar de calça, e a Monique foi responder a ele, e ele falou assim, e ele enviou uma foto para ela. Enviou uma foto dela malhando de short. E falou assim, você está mentindo. E ele não frequenta aquela academia, então aquilo foi diferente, foi um ciúme. O senhor teve acesso à carta depois, a esses? Sim. Certo. O senhor visita a sua irmã? Sim. Conversa com ela sobre o comportamento do Jairo dentro da relação dos dois, porque ela externou para público e também dentro do processo que ela vivia uma relação abusiva, que Jairo era uma pessoa violenta, e depois diz que não falou a verdade no início da investigação. Vocês chegaram a conversar sobre isso? Nós comentamos algumas coisas das cartas dela, sobre episódios de agressão. A gente perguntava por que você nunca falou isso, por que você aparentemente estava sofrendo em silêncio. E isso não é uma coisa que geralmente se fala para o irmão ou para a mãe,
Então, Tá, não fala antes, mas depois dela estar presa, nessas visitas que o senhor faz, quais episódios de violência e de intimidação ela narrou para o senhor de ter sofrido? ela só falou sobre o que tinha na carta. Ela falou sobre as coisas que Sim, aconteceram não, mas na aí carta. é preciso que o senhor narre os episódios que ela te falou, para eu produzir essa prova aqui, através do senhor. Quais foram as agressões que ela disse para o senhor ter sofrido do Jairo? Então, teve um episódio em que ela narra que o Jairo pulou o portão, o muro da minha casa, e eu não me lembro direito o contexto sobre o que foi, se foi ciúme, se ela não estava atendendo o celular. Ele abre a porta e enforca ela. Foi esse episódio da mala também. Teve um episódio da fechadura, que ele quebrou a fechadura da porta lá, não sei se foi do quarto dela, acho que foi do quarto, que inclusive tem foto dessa fechadura quebrada. O promotor quer porque quer que as visitas sejam visitas de fiscais. Você está lá, você tem uma irmã presa, você tem uma ente presa, você tem um filho preso. Pensa em várias situações de pessoas que você conhece se essas pessoas estivessem presas. E aí você é impedido de ver essa pessoa e você consegue visitá-la de maneira precária. Aí você vai usar, sei lá, os 30 minutos que você tem para ficar fiscalizando, porque falaram isso e aquilo, etc. Só se for numa 15ª visita, né? Porque nas primeiras visitas, meu Deus, eu nem sei quanto que eu vou te ver de novo, a gente vai falar do que é rápido. É isso que o promotor não consegue entender. A justiça, ela tem que ser ostensiva e ela tem que ser profunda. O promotor tem uma justiça ostensiva. Tá faltando a profundidade aí. Mas olha só, o Brian, ele vai comprovar várias coisas que a professora escreveu na sua carta de 29 páginas. Primeiramente, o crime abusivo do Jairinho, né, por suspeitar, porque o que ela vai relatar na carta é que um dia ela chegou cedo em casa, por algum motivo que aconteceu no trabalho, ela foi dormir. E o Jairo dando a ligar para ela, e ela não atende, ele ficou enlouquecido, tá com quem? Já estava vigiando ela pelas câmeras, etc, né? E aí ele pula o muro da casa dela, entra onde eles moravam e a enforca. E ela disse isso na carta e ela atestou isso para ele. Relata para ele a questão da necessidade que ela tinha, né, de fazer academia, seus exercícios de mulheres. E aí o cara fala para ela assim: você tá de short? Ela fala: não, tô de calça, tal. Aí ele manda um print para ela, uma foto, uma coisa assim, mostrando que ela era de short. Ele estava vigiando ela. Isso é violência. Isso é violência. Ninguém precisa passar por isso, não. A discussão, né, que eles têm e que o Jairinho chuta as malas porque ela estava para ir embora de casa, ele chuta as malas, depois ela se fecha no quarto e aí ele vai, força tanto a porta que ele arrebenta. Ele fala que eles inclusive têm essa fechadura arrebentada, ou fotos, não sei. Eu acho engraçado que fala que ele arrebenta a fechadura tentando se reconciliar. Entenda-se, tentando manter o controle. Essa é a violência simbólica que só os movimentos feministas e as leis em favor das mulheres é que tem tido discernimento. Pra gente isso é uma bobeira, mas isso é grave. Um cara que para se reconciliar com você arrebenta a porta, esse cara não quer reconciliar não. Mas olha só, isso aqui sou eu analisando de fora. A professora naquela situação, até a questão do ciúme, uma mulher não gosta de se sentir vigiada, mas ao mesmo tempo, puxa, ele gosta tanto de mim que, gente, esse cara gosta demais de mim, o cara é doido. Ele comprou uma máquina, comprou alguém para me fotografar, então é uma mistura assim de eu estou sofrendo violência, mas eu também sou carente. É um jogo, sabe? Por isso que o professor, quando no seu deboche vai dizer assim: tá, ela não falava isso antes de estar presa, querendo dizer o seguinte, tá falando porque tá presa. Então, e agora, uma vez presa, você não perguntou isso para ela? Meu Deus, ninguém tá afim de perguntar isso para uma ente que tá presa, não. Até porque, quando eu sei do caráter de alguém, eu não vou ficar me preocupando em fazer essas perguntas, pelo menos não a princípio. Só muito depois, quando o tempo vai nos dando tempo de conversar de forma mais fria. Por enquanto, as conversas ali, visitando aquela mulher na cadeia, a gente está mais preocupado em saber se ela não está sendo ameaçada de morte, se não tem uma amiga na prisão que se tornou inimiga.
essa prisão é na região de quem? Quem é que está controlando essa prisão? Porque ela pode ser morta lá. As preocupações são essas, é de saudade e de preservação da vida dela. Né? Ah, não vai trazer de volta a vida do menino, mas tem a vida da irmã também que não pode ser perdida. São as nossas análises de fora que são cruéis, né? E essa crueldade, até mesmo do promotor em exigir que as coisas sejam assim, tão encaixadas uma na outra, isso está dizendo muito dele, e esse julgamento dos de fora está dizendo muito dos de fora. Porque Brian e Monique, na qualidade de irmãos, só se amam mesmo. Eu falo isso com a maior tranquilidade porque eu, ainda estudante de psicologia, fiz estágio em prisões, aqui em Belo Horizonte, na APAC de Santa Luzia. Né? Aí, era interessante que um dos primeiros treinamentos que a gente tinha era: você vai ouvir histórias de vida, você não vai chegar lá contando isso, aquilo. Ah, tá preso por qual código? Mas o que significa isso? A gente não é delegado. Não é? Aí a gente chegava lá e tinha que entender o seguinte: é muito sem jeito você chegar e ficar tratando a pessoa com as coisas em relação às quais ela já se culpa. No caso da Monique, ela não matou o filho, mas ela se culpa por não ter conseguido preservar a vida desse menino. Ou vocês acham que não? Por isso a ideia é a gente não ser invasivo, porque ser invasivo até atrapalha a realidade. Eu sei que o pessoal da delegacia, da promotoria, etc., que tem esse, por ofício, arrancar informações, inclusive eles acreditam muito na tortura, mas a verdade é que toda invasividade, ela perverte a informação que se quer. Né? Então, imagina eu, parente, irmão da minha irmã amada, que eu sei que não fez isso, vou perguntar para ela: mas você fez isso? Mas e por que você fez isso naquele dia? Isso fere. Nem ela gostaria de ouvir isso do irmão, e nem o irmão gostaria de ser invasivo assim com a própria irmã, não? Não, pelo menos no começo. A verdade, para ser arrancada, ela precisa ser trabalhada. É trabalho de especialista. Não é trabalho de sacana, não. É de especialista. É de entender o seguinte: olha, eu entendo a sua situação nessa situação, nesse contexto. Tem que ter tato. E aí, a mulher está presa há 9 meses, a gente não sabe quantas vezes o irmão dela foi visitar lá e sua família falou sobre isso com ela. Eles não são delegados, eles são família dela, né? Mas ele insiste. Veja aí mais 40 segundos. Você chegou a perguntar para sua irmã, quando ela disse: ó, eu sofri essas situações junto com ele, tanto de agressão quanto de ameaças. Você chegou a perguntar para ela, quando notou esse comportamento no Jairo, por que você não blindou o Henri e o tirou completamente do convívio com o Jairo? O senhor chegou a perguntar isso para ela? Por que ela não procedeu dessa forma? Não perguntei por que ela não deu o filho dela para abrir mão de morar com o filho dela. Não perguntei isso. Eu acredito que ela não abriria a mão de morar com o filho dela, porque o Henri sempre foi o bem mais precioso da Monique. Tá. E aí fica uma interessante contradição entre a pergunta do promotor e a resposta do Brian. Que o promotor é assim: se ele vai se fixar no seguinte fato: se a mãe via indícios de violência no Jairo, de ser um homem violento, por que ela não arrancou a criança do convívio do Jairo? Então ele está se fixando nessa percepção. E o Brian tem uma outra percepção. Uai, promotor, por que você acha que uma mãe vai querer deixar de conviver com o filho? Olha o tato desse menino. Alguém vai dizer: ele ensaiou. Não ensaiou, não. O Brian se parece uma pessoa muito... Me pareceu uma pessoa muito sensível, né? E tem essa sensibilidade, porque o promotor pergunta: por que a mãe não tirou o menino do convívio do cara que parecia ser mal? Aí a resposta é: porque a mãe não vai querer deixar de conviver com seu filho. Eu diria que é uma má sorte das situações de violência. Às vezes é aquela menina que está sendo estuprada por aquele tio nojento, pelo padrasto abominável, mas o problema é que esses dois sujeitos horrorosos moram na mesma casa que a mãe que ela ama, ela não sai dali, então ela vai passar por isso 30 noites, 40 noites, e o cara fala assim: não conta pra ninguém porque tá gostando. Não, ela não conta pra ninguém porque ela não quer perder a mãe que ela ama, a irmãzinha mais nova que ela quer proteger, o irmão mais novo. E aí, mas que proteção a professora deu a esse menino? Olha, ela entendia que ela estando presente, ela teria tempo de delatar,
ela teria tempo, inclusive, de investigar. Ela chegou a comprar câmeras, ninguém vai falar que ela não estava tomando providências. Mas o cara foi mais ágil do que ela. Mas eu gosto só isso. Vamos nos fixar nisso. O promotor, ele se fixa em achar que a mãe tinha que ser fraca para tirar o menino de lá por indícios de que o homem era violento. E o irmão fala, a mãe não ia querer deixar de viver com seu filho. Porque era isso que ia acontecer. Ela tira de lá, ele ia para o Leniel, que já está assessorado agora para se levantar contra a ex-mulher, iria ser assessorado para correr com esse menino. Porque do mesmo jeito que eles estão pintando agora a fama dela como se ela fosse uma mãe narcisista, se ela entrega o menino para ele, eles também iriam fazer a mesma coisa. Olha, essa tragédia do Henri nos diz muita coisa sobre muitas coisas. Infelizmente o menino morreu, mas a professora Monique, se ela não está passando agora por essa situação horrível de estar presa injustamente, ela estaria injustamente sem o filho dela e ele estaria vivo em algum outro lugar, porque os assessores que hoje cercam o pai contra a ex-mulher são os mesmos que iriam cercar o pai contra a mãe do Henri, no caso. Enfim, essa armadilha que pega essa mãe que perdeu esse filho desse jeito, mulheres e meninas em situação de violência, pessoas em situação de tortura, e aí fica tudo tão confusional que a pessoa vai adiando dar respostas. E ainda tem que ouvir depois que ela foi a culpada ou de não ter contado ou de a tragédia ter acontecido. Isso é muito pesado. Seja como for, o que mata mesmo é esse tá do advogado que você ouviu no final do vídeo, né? Esse tá dele parece uma bala silenciosa que mata, sabe? Assista agora aí 1 minuto e 33 segundos ainda das perguntas do promotor ao Brian. E ela teria dito que mentiu porque estava sendo coagida. Vocês chegaram a entrar nesse detalhe nas conversas de você? Que tipo de coação era exercida contra ela para ela não querer falar a verdade lá no início? Que o Jairo chegou a ameaçar a nós, a família, se eu não me engano. A família de vocês, tanto o senhor quanto seus pais? Isso, mas não houve, isso não existiu diretamente, né, para mim, exatamente, né? A ameaça não existiu? Diretamente para mim, não, mas ela disse que existiu. Foi para ela e foi direcionado a nós. E o senhor chegou a conversar pessoalmente com ela depois? Tipo de ameaças, em que contexto ele fez essas ameaças? Você chegou a detalhar essa conversa? Doutor, as nossas conversas no presídio onde a Monique se encontra, elas não são roteirizadas. Então, quando nós estamos lá, nós conversamos sobre tudo um pouco, né? Mas a emoção faz grande parte do nosso tempo. Então, nós, quando estamos com elas, nós não conseguimos pensar tão objetivamente, ficar batendo ponto por ponto, até porque não podemos entrar com documentos, não podemos entrar com anotações. Então, muitas coisas não são comentadas, mesmo que estejam nas cartas. Tá. Ou seja, está comprovado aí que o Jairinho ameaçou a mãe a professora Monique, né? Já no meio da construção da narrativa dos primeiros advogados, quando a Monique começa a perceber que tem alguma coisa errada, deve ter lembrado, você estava batendo nesse menino, não é? Agora está começando a aparecer essas coisas, está ficando claro para mim, ele ameaça. Ela diz isso na carta e o Brian confirma. E aí, né, o promotor querendo que todo mundo da família fosse técnico em entrevistar, deve ter uma pessoa ou outra que seja assim. Talvez eu, numa situação dessa, seria técnico, talvez até pelos meus conhecimentos em psicologia, né, por eu ser psicólogo, iria chegar com um olhar clínico perguntando alguma coisa para um parente, mas mesmo assim, eu já sei. Iriam me chamar de esquisito, se é psicólogo é lá fora, aqui você é meu parente. As pessoas iriam achar esquisito. E aí, independentemente de eu achar essa reação esquisita ou não, não é muito cabível que parentes façam isso, né? Por isso que a resposta do Brian ao espírito tecnicista do promotor é esse contraste perceptivo entre a visão técnica de quem está de fora e a visão embotada de quem está por dentro, perdendo coisas, tendo de pensar coisas de quem nunca pensou. Isso é muito complicado, gente. Agora, para finalizar essa parte do promotor com o Brian, eu acho importante dizer para você, o promotor, após essa audiência, ele já andou dando entrevistas aí. Você pode ver no Globo,
acho que até naquela TV Rio, ele dá entrevistas, né? E ele disse que na cabeça dele o depoimento do Brian e da mãe foi um depoimento ensaiado. Quer dizer, ele é um especialista nesse tipo de coisa. Alguém pode falar assim, olha, respeito o promotor, estou respeitando, ele é funcionário público, ele é passível de crítica. Agora, nesse caso específico, ele está sendo extremamente omisso consigo mesmo ao não querer nem considerar a situação dessa mulher nesse contexto. Ele rejeita terminantemente isso. Porque, vamos supor que foi um depoimento ensaiado. Não é que foi ensaiado, é que ele foi treinado. É difícil você ir a um tribunal falar com aquele tanto de gente que está lá cheio de teorias na sua mão, os advogados estão lá e te dão dicas. Você perguntaria assim, você responde assado, etc. Não quer dizer que isso seja mentira, não? Eu sou mentiroso porque eu me arrumo para poder fazer determinadas coisas, porque eu arrumei esse lugar aqui para eu falar com você? Isso é mentira ou isso é uma adequação? Primeira coisa é essa. Segundo, eu não vejo nada de treinado, não, no sentido de que foi aquele discurso uniformizado como os primeiros advogados do caso fizeram, não? Porque a gente vai vendo ali, por exemplo, o Shelby já disse, né, o tio primo da Monique, que ele não aceitou treinamento. E o Brian, você vai vendo que a maneira dele falar, ele gasga, ele fica sem saber o que dizer. Por quê? Porque ele está sendo espontâneo. Mas o promotor tudo não passou de um jogo treinado. Porque ele não está afim de verificar as coisas que estão sendo ditas. Porque vamos fazer de conta que foi treinado. Eles deram elementos ali para serem investigados. Agora vamos para a parte difícil da acusação. Foi uma pergunta longa que acho que é o Yuri, né? O Yuri fez o advogado de acusação. Uma pergunta longa sobre quem? Sobre a próxima depoente, que eu vou gravar um vídeo específico sobre ela, mas já vou ter que falar dela aqui. Ele faz um monte de perguntas anervosadas, digamos assim, sobre a doutora Elisa Krieger, psicóloga e professora universitária. E aí, presta atenção aí nesses 42 segundos. O senhor sabe quem é Elisa? Elisa, doutora Elisa? Isso. Você diz? Sim. Assim, o senhor sabe qual é a função da Elisa assim, dentro por que ela vem como testemunha aqui? O senhor sabe? Bom, seria atestar com elementos científicos as alegações maldosas que estão sendo feitas à frente a ela, né? De ser uma mulher narcisista, de ser A ou B. Então, a função dela seria isso, refutar essa alegação. Bom, ao meu ver, sim. O senhor acompanha ela em redes sociais, algo nesse sentido? Um pouco. Eu a sigo no Instagram. Ela fala bem do Leniel? Olha, ela tem a opinião dela quanto ao Leniel. Assim, a pergunta, assim, o senhor me desculpa, assim, mas a pergunta é, ela fala bem do Leniel? Então, se ela fala bem ou se ela fala mal, se ela fala A ou B, é a partir da interpretação que ela tem. Sim, mas a partir do... Mais uma vez, assim, ela fala bem do Leniel? Ela fala do Leniel. Falar como? bem ou mal é uma questão também de ponto de vista. Eu tenho conhecimento que ela fala sobre Leniel. Fala, sim, como eu estou falando também sobre Leniel. Não quer dizer que eu estou falando bem ou que eu estou falando mal. Tá, não. Assim, que fique claro aqui que eu não estou falando bem ou mal. Claro. Eu estou falando da minha vivência. Sim. Okay? O que eu estou perguntando é em relação a ela ela em algum momento, assim, o senhor sabe se ela em algum momento ela esteve com o Leniel, assim, para tecer algum comentário científico a partir de algum tipo de estudo a respeito de conduta do Leniel? Não, acho que não. Acho que ela não teve contato direto com o Leniel. Eu acredito que não. O senhor vai ter que perguntar isso para ela. O senhor sabe como ela apareceu no meio desse processo? Ela foi indicada pela doutora Thaís Assad, que estava conosco na defesa, e falou que seria importante ter o apoio de uma psicóloga. Então o que a gente percebe primeiro é que ele está preocupado em relação ao testemunho que a doutora Elisa iria prestar, versus o endeusamento incondicional do Leniel. Essa parte me choca, porque ele contrastou o tempo todo a doutora Elisa com o Leniel. O que ela pensa do Leniel? O que ela fala do Leniel? Porque o Leniel é o anjo do Senhor. Ele não é um ser humano, não tem falhas, não falhou, não entendeu que ele poderia recorrer.
Olha, eu conheço situação, ela vai falar de novo, eu sou psicólogo, e já tive, pelo menos durante 6 anos, coordenando um projeto social, eu lidava com essas situações. O homem vai lá, violenta mulheres e crianças, ou não, ele vai ao Conselho Tutelar, ele tem a credibilidade imediata. Estou falando do Conselho Tutelar de Belo Horizonte, da região da Pampulha. Já vi mães perdendo filhos em nome do crédito barato que o Conselho Tutelar prestou ao pai, que era o violentador da história, né? Então, eu não vou dizer que Leniel é criminoso, o que eu estou dizendo é que a defesa acaba criando uma figura estranha quando eles acham que ele não pode ser tocado, não se pode falar desse pai. A dor desse pai é terrível. A dor desse pai é terrível, a da mãe também é, porque vai piorar, ela se culpa terrivelmente por não ter detectado que ela poderia fazer alguma coisa antes. Eu acho que ela não conseguiria fazer, né? Como eu já disse no vídeo anterior, a tragédia estava posta, porque às vezes ela conseguiria preservar a vida desse menino, mas ele iria talvez entrar no outro inferno. Estou falando da tragédia que a vida é, né? O próprio pai iria confiar o menino nas mãos de alguma outra mulher ou feminilidade, enquanto ele precisava se ausentar para trabalhar, porque essa era a vida do pai, e aqui eu não estou falando mal do pai. Mas é assim, não se pode falar nada disso, porque a acusação criou uma figura chamada Anjo Leniel. E aqui agora eu vou falar do pai Leniel, do homem Leniel. Nem vou falar dele, eu vou fazer essa comparação a qual o advogado evoca. Porque já começa aí nesse intrinsecamento do endeusamento do Leniel versus as mulheres. Essa coisa milenar, quer dizer, o Leniel não pode ser questionado, não? Olha, em qualquer outra situação, se fosse uma mãe no lugar do Leniel, a juíza ou o promotor pediria investigação. Olha, eu sei que a mãe está sofrendo muito, mas a gente precisa investigar também. Todo mundo que estava envolvido com a vida dessa criança tem que ser investigado. Não quer dizer que ela é criminosa não, mas ela tinha que ser investigada. Por que não pode se fazer isso em relação ao Leniel, por exemplo? Porque nós, estudantes do direito e das ciências humanas em geral e das ciências sociais aplicadas, a gente precisa entender isso, que milenarmente é comum a gente ignorar as violências dos machos no processo. A gente já os encara assim, deixa, o homem é assim mesmo. Agora, é comum a gente priorizar as suspeitas contra as mulheres. E é isso que está acontecendo nesse caso. E eu espero muito que a juíza esteja tendo essa intuição, esse insight, que ela perceba. Eu acho que ela está percebendo o que tem aí. Eu achei legal a resposta do Brian, porque ele vai dizer isso. Olha, ela fala do Leniel. Ela não fala nem bem nem mal, ela só fala do Leniel. É isso. Ela não fala nem bem nem mal do Leniel. Olha só, ela como conhecedora da psicologia, ela pode falar do Leniel, ponto. Se é mal, se é bom, igual o Brian falou, vai depender de quem está ouvindo, porque ela só está falando dele como um ser humano. Ele não deixou de ser humano, com falhas, defeitos e qualidades, porque ele perdeu um filho, não. Por isso o problema é essa aura de intocabilidade que a acusação insiste em construir em torno dele. É porque houve uma preocupação ali de não deixar o Leniel em evidência. Mas eles estão temendo o quê? Porque quando eles criam essa aura, isso deveria despertar uma interrogação na mente da gente. Eu estou dizendo que o Leniel tem alguma coisa errada? Não. Mas essa defesa nele, nessa defesa sistemática em relação a ele, ora. E aí veja só, que ele acusa aí a doutora Elisa de... Ele tenta instigar o Brian e dizer assim, ela fala, qual coisa boa que ela fala dele? Nem que ela fala dele, ela o cita na questão, porque falou da morte do menino Henri, ele tem um pai e uma mãe. A mãe se chama professora Monique e o pai se chama engenheiro Leniel. Aí não se pode tocar no nome dessa parte, não? O que é isso? Então, vou ver com você aqui o que é que a doutora Elisa fala do Leniel. Eu acho que eles não devem ter assistido, né? Ou seja, não falando mal, mas inevitavelmente colocando o pai na situação, porque o processo vai envolvê-lo, tanto é que ele está lá como assistente da acusação. O que a doutora Elisa aborda, não falando mal e nem bem dele? Primeiro, por que no mesmo contexto de luto, a aparência do pai Leniel não é contestada? Porque ele pode estar até triste, e ele teve chances midiáticas de se mostrar triste, a professora não teve, né?
E, aliás, quando ela teve a chance, ela já estava padronizada lá pelos advogados do caso, e mesmo assim as lágrimas dela, a aflição dela, a cara de desorientada dela, nada disso foi considerado em seu favor. Então, na mesma situação de luto, por que a boa aparência do Leniel é relevada e a boa aparência da professora Monique sofre maledicências, é julgada de maneira errada, como se ela fosse uma estrategista? Né? Você vai ver, ó, ele pode estar triste como for, mas ele está sempre com a barba bem feitinha. É algo que a doutora Elisa aponta e ela não está falando mal dele, ela só está fazendo comparações. Segundo, se a acusação e o Ministério Público insistem em particularizar aquele momento, né, que nós já vimos que as pirraças, os vômitos, etc., eram constantes na vidinha do menino. Mas eles particularizam aquele momento. Para quê? Para dizer assim, olha, essa mãe recebeu esse menino fazendo vômitos, etc., e não prestou atenção? Uai, o pai também tinha que prestar atenção nisso, não? Por que o pai naquele mesmo dia falou assim, olha, desculpa, hoje ele não vai dormir aí? Enquanto a gente não entendeu o que está acontecendo, eu duvido que a justiça tomaria o menino dele por causa disso. Mas ninguém pensa nisso. Na verdade, vão me maldar por eu estar apontando isso. Mas já pensam logo na mãe. Olha outro contraste que ela apresenta. Mesmo sabendo que o pai e a mãe, então, até os tios, já sabiam que o menino se comportava de maneira confusa nesse sentido, né, de chorar até fazer vômito, etc., de sentir dores físicas em relação ou à alegria ou à tristeza, aí mesmo sabendo de que era algo usual no menino, o público e até o Ministério Público e a acusação relevam isso. Ah, o pai não entendia porque isso já aconteceu outras vezes, ele não tinha como saber. Por que não relevam isso em relação à mãe também? É uma comparação. Não está se falando mal do Leniel, não. Agora, a comparação é inevitável. A mãe estar presa por não detectar coisas corriqueiras do menino e o pai, que também não detectou coisas corriqueiras do menino, está solto. Mãe e pai procuraram os sinais do corpo do menino. Mãe e pai levaram o menino ao médico, na verdade, mais a mãe nesse caso, né, de levar ao médico. Mãe e pai levaram o menino à psicóloga. Nada indicava, nada dava aos dois comprovações contundentes de violência. E aí é engraçado que o promotor coloca isso como falsidade ideológica da professora. Não, se a médica falasse para ela assim, olha, isso é luxação, isso é indício de alguma coisa que está acontecendo, ela com certeza iria pegar aquilo como prova. Mas a médica falou que não estava acontecendo nada, e aí ficou o pessoal pensando que era drama do menino. O próprio pai pensava isso, porque ele conhecia como o menino era, e aqui não se está acusando o menino, aqui está se comparando o julgamento da opinião pública em relação ao pai e em relação à mãe, que é isso que a doutora Elisa traz do inconsciente coletivo, dos seus conhecimentos em psicologia social e dos seus conhecimentos em neuropsicologia, em psicologia dos psicopatas, digamos assim. Ela entende bem do assunto. E aí tá lá os advogados de acusação com medinho. Vamos para mais uma. Olha só essa. Ela, não falando mal do Leniel, mas nos fazendo compreender como opinião pública o porquê da gente enxergar certas coisas e preferirmos não enxergar outras, aí ela vai trazer esses traços da psicologia junguiana, por exemplo, do inconsciente coletivo, de por que a gente prefere determinados arquétipos a outros, por exemplo. Porque, olha só, acusa-se muito a professora Monique de ser gananciosa. Aliás, o promotor colocou como acusação o fato de que ele mudou, né? Colocou lá que o menino, a mãe não prestou atenção no menino porque ela estava tendo objetivos financeiros, ela via vantagem financeira na relação dela com o Jairo, por isso que ela preferiu ignorar. Olha que coisa perigosa que esse promotor coloca aí, baseado em uma discussão de casal, que ela fala assim, ó, se você vai sair com tudo, mas se você não amparar a gente aqui, eu vou foder com a sua vida. Aliás, essa frase dela, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, está corretíssima, porque ela estava pensando no filho dela, sim. O filho dela estava morando ali naquela casa com ela, iria ficar seguro com ela, o machão ia sair, iria fazer inferninho na vida dela, como o pai do menino está fazendo agora, depois do menino morto. Inferno na vida da mãe, né, da professora. E aí ela fala, eu vou foder com sua vida, por quê? O promotor vai e olha para isso e fala que isso é por objetivo financeiro. Que objetivo financeiro? A mulher estava aflita. Agora, olha a sutileza do negócio, porque a coisa tem charme.
Aí o Ministério Público pede uma indenização de R$1,5 milhão, se eu não me engano, é esse o valor? Por danos ao Leniel. R$1,5 milhão. Até aí, a gente não vai esperar muita coisa do Ministério Público nesse caso em relação à mulher. Estranho, eu nem sei se a doutora Elisa coloca nesse sentido, mas eu vou colocar, é muito estranho que o Leniel ou recebeu ou vai receber esses R$1,5 milhão, sabe por quê? Primeiro que o processo não foi julgado, não se sabe se a professora Monique de fato é culpada, então ela vai ter que indenizá-lo de quê? Se nem julgada ela foi. Né? Eu imagino que o Ministério Público deve estar deixando isso para depois do julgamento. Mas ia ser estranho demais esse pai todo enlutado aceitar esse dinheiro. Não se fala tanto sobre caráter aí? É muito estranho. Eu até entendo que ele deva aceitar isso se ficar comprovadamente saído dos rendimentos do Jairo. Porque o Jairo, é o que tudo indica, matou esse menino ou o empurrou para a morte no altar dos moloques inconscientes da nossa contemporaneidade. Né? Agora, a mãe, o Leniel conhece a professora Monique. Então essas comparações têm de ser feitas. Isso é falar bem, isso é falar mal, isso é comparar a nossa percepção. A sociedade não estranha uma mãe ser vista como alguém gananciosa porque ela falou uma frase numa briga desesperada, e um pai enlutado, mas vai aceitar R$1,5 milhão da mão da mãe que ele sabe que não tem condições. Se isso for assim, isso é para ser questionado. Porque a gente tem que entender que, mesmo não sendo uma situação igual a da professora Monique, as mulheres, mães, vivem sendo ridicularizadas quando elas pedem aquilo que lhes é de direito. Eu vou citar um exemplo famoso. Por exemplo, a Rosane Collor, os advogados da Rosane Collor, vendo a ex-primeira-dama do país, né, a ex-mulher do ex-presidente Collor, os advogados, vendo todos os rendimentos do presidente Collor, estavam exigindo determinada pensão ou indenização, seja lá o que for, para ela. Aí eu vi até pessoas que eu admiro falando mal dela, ela tá achando ruim esses não sei quantos R$1.000 por mês. Não é questão de achar bom ou de achar ruim. Direito é direito. Se o cara é milionário, ele vai ter que indenizá-la de acordo com os milhões que ele ganha por dia. Né? Mas é a mulher ridicularizada. Você viveria com esse tanto? Essa mulher está achando pouco, ela está querendo mais o quê? Não é isso, é direito dela a questão patrimonial. É direito. Agora, arrancar isso, R$1,5 milhão da professora Monique, eu não sei. Tomara muito que isso não passe no Ministério Público, né? Mas a população precisava estranhar. Olha a outra comparação. Enfatiza-se tanto uma pequena ausência da mãe, uma demora dela em voltar do salão no dia lá do vídeo, daquela coisa toda, que ela demorou porque a babá disse pra ela que estava tudo ok, né? Aí, mas ela demorou, ficou lá 10 horas, não sei o quê. Aí fica enfatizando isso. Mas engraçado, ignora, isso foi o quê? Foi uma demora episódica. Mas ignora-se completamente as várias, não foram nem demoras, ausências, né? O pai saía para trabalhar no começo da semana, voltava só no final. Eu entendo que ele tinha que fazer isso. Mas se fosse uma mãe tendo que fazer isso, ela seria maldada mesmo tendo que fazer isso. Tá entendendo aí? São comparações. Não se está falando mal do pai. Se está falando mal, no caso, do público que domestica e compreende esse pai. E não consegue compreender uma desatenção episódica de uma mãe. Porque o que nós temos que entender é que o pai ele precisou, né, ficar ausente durante os 4 aninhos do menino. E a mãe sempre presente. E que uma vez ou outra, como acontece nas melhores famílias, deve ter havido alguma desatenção sim. Mas a comparação é essa. E a população cai em cima da mãe. Porque a mãe é mulher. Ou seja, a doutora Elisa ela não faz apenas comparações. Ela inclusive está dialogando com esse imaginário social que ignora, até sem perceber, as confusões inerentes a essas questões de gênero. A cobrança extensiva, intensiva, persistente e injusta em cima das mulheres e uma relevância ou um relevar constante e injusto em relação aos homens, que é um relevar injusto. As leis precisariam mudar, né? Ou seja, é proibido fazer esses questionamentos? É isso? Esse é o crime da doutora Elisa? Ainda tem uma coisa ainda sobre esse inconsciente coletivo que nos faz assim espontaneamente colocar para fora os nossos arquétipos
de endeusar masculinidade, o masculino, né, e diminuir o feminino, digamos assim? Porque olha só, a gente tem até um mito social essa história de que as mulheres têm uma tendência a serem mães universais, né, que elas olham uma causa e se dedicam, e é isso que ficam exigindo da mãe em relação ao filhinho que ela perdeu. Mas sabe o que eu acho curioso? É esse arquétipo que as pessoas não percebem quando vai se falar de questões sociais, é que as mulheres fazem isso só em relação aos homens, elas não conseguem fazer isso em relação a outras mulheres, né? Porque, por exemplo, todo mundo, e aí eu tô falando isso porque eu vejo com bastante espanto a quantidade de mulheres. Algumas até vão falar, quem é você para falar das mulheres? Eu estou falando de um fenômeno social. E aí eu sou um psicólogo e atendo mulheres e sei o que está acontecendo. Então, a quantidade de mulheres que vão às redes, que estão lá na página, lá, né, Henri Borel Oficial, tem o Henri Borel Vidas Perdidas, que falam mal dessa mãe o dia inteiro. Aí a quantidade de comentários das mulheres. Por quê? Aí a pergunta que tem a ver com arquétipo. Por que essas mulheres olham para o marginal e querem cuidar dele? Olham para o filho drogado e querem... né? O cara está preso por estupro, por psicopatias mil, etc. As mães, eu já atendi mães assim, elas atravessam a cidade, o estado, passam fome, passam pela revista vexatória, que é aquela que a pessoa tem que ficar nua na frente de seguranças, agachar 3 vezes para ver se não está levando faquinha para o filho, alguma coisa assim, né? Nas suas partes íntimas. Elas enfrentam isso tudo em nome dessa cruz que as mulheres têm que carregar e dessa maternagem universal que transforma. Mas engraçado que essa maternagem universal só transforma os homens. Porque essas mulheres não conseguem pensar o seguinte, e essa mãe aí? Eu estou dizendo isso porque eu estou para te dizer que eu vejo até por parte de pessoas que conhecem a professora Monique de perto. Ela deve estar lá na prisão esperando receber cartas de alguém, de algumas pessoas que ela conhece de perto e que se afastaram. Por quê? Porque essas pessoas pensam assim, deve ter tido motivo financeiro sim. Ela já falou comigo que queria ter uma vida boa. Algum comentário desse tipo deve surgir entre as pessoas próximas, porque esses comentários surgem de pessoas próximas, no caso de mulheres próximas. Né? Eu não sei não, ela já falou que queria ter uma vida parecida com a de fulano, de cicrano. Aí confunde os desejos que todos nós podemos ter vez por outra. Eu posso fazer uma pergunta assim, puxa vida, eu sou professor e minha vida está pior do que o gari que mora ali na esquina. Do que a do gari que mora ali na esquina. Aí um filho meu morre, ele tinha intenções financeiras. Isso é um comentário, isso é uma comparação. Quem não quer ter o mínimo para viver? Mas eu estou dizendo, as mesmas mulheres que acham que pode salvar os homens do mundo inteiro, que é uma salvação adoradora, né? Eu posso até não salvar. Eles costumam até matá-las, mas elas morrem submissas à situação. São as mesmas mulheres que não conseguem olhar para uma outra mulher e dizer, cara, deixa eu entender o que está acontecendo. Estou falando assim de maneira genérica, porque eu tenho recebido bons retornos aí, né, nas minhas redes sociais, de mulheres falando, olha, eu até odiava essa mulher, mas quando eu fui pensar na questão dela, só que ainda tem uma diferença, que essas mulheres falam isso, vêm no nosso particular, conversam com a gente, mas não tem essa manifestação ostensiva, como eu estou fazendo aqui, né? Então, tem uma contradição aí. É aquela vontade de salvar o mundo, que é tipo das mulheres, de cuidarem da maternagem, mas por que essa maternagem não é exercida em relação a uma outra mulher, né? Ou uma outra congênere, como se diz? E aí, embora essas não sejam palavras da doutora Elise, é esse tipo de comparação que ela faz como psicóloga, exímia psicóloga que é. E nesse sentido eu te desafio, viu, doutor Yuri e companhia, que ficou com medo da doutora Elise. Vá assistir aos vídeos dela do começo ao fim e me diga se ela está lá falando mal do Leniel ou se ela está fazendo comparações de relevância psicossociológica. Eu acho engraçado o doutor Yuri aí ficar preocupado com os comentários científicos avaliando Leniel e Monique na mesma situação, quando os comentários científicos do direito são feitos de maneira caluniosa contra a professora Monique, porque é calúnia dizer que ela não prestou atenção no menino por questões financeiras, que ela entregou o menino à morte por questões financeiras. É calúnia dizer que ela sabia de alguma coisa e não tomou as providências. E são calúnias engendradas, escritas e até anunciadas publicamente em entrevistas extra-processo por pessoas da ciência do direito.
Entendeu? Então por que critério científico só para não falar mal desse anjo que foi criado aí? Eu acho que o Yuri tinha que preocupar com isso também. Gente, a gente é cientista, vamos parar de falar mal dessa mulher? Né? Vamos parar de ficar catucando acusações que não existem mais? Eu estou sentindo que a juíza está entendendo isso. Estou sentindo. Tem uma coisa importante aí que o Brian fala. O Brian foi soberano. Ele vai dizer, a doutora Elisa entrou no processo a partir da indicação da doutora Thaís Matarassá. Né? Ou seja, olha a qualidade da doutora Elisa, porque a advogada Thaís Matarassá, eu lamento ela não estar mais no processo, porque ela me pareceu, nas entrevistas que ela dá, nos trabalhos que ela apresenta, uma mulher que tem profunda compreensão dessas questões de gênero. E aí ela indica essa psicóloga, doutora, que eu elogio. E o doutor Yuri preocupado com a eficiência das mulheres, da que indicou a doutora Thaís e da indicada doutora Elisa. Mas seja como for, tem um barulhinho aí, está chovendo muito em Belo Horizonte hoje. Seja como for, esse medo todo só indica a qualidade, né, da doutora Elisa. Nós vamos falar dela mais no próximo vídeo, né, que é quando ela vai ser chamada. E infelizmente a eficiência da doutora Elisa comprova infelizmente o vício do processo. Tem um vício sutil aí. O vício é esse, querem condenar a mãe. Mas eu acho que a juíza há de nos surpreender no melhor sentido da palavra. Enfim, vamos parar por aqui. Eu te agradeço por você ter me ouvido até aqui. Estou deixando aqui na descrição deste vídeo a playlist onde eu estou reunindo todos esses vídeos, né? Esse é o 11º, ainda teremos talvez o 12º, o 13º. Eu disse que era até 15º, né? Mas olha só, se você gostou desse vídeo um pouco extenso, né? Dê o seu like, compartilhe, né? O número dos que difamam, o número dos que condenam é muito maior e as práticas deles são diuturnas, é o dia inteiro. Então, compartilhe esse vídeo. Se você quiser continuar achando que esse cara aqui tem alguma coisa a dizer para você, dê o seu like e também se inscreva nesse canal apertando o sininho para você receber as notificações, que vai vir mais vídeos sobre essa situação aí. E se você quiser falar comigo, como tem falado, né, em perfis verdadeiros, sem fake, como vocês querem que a coisa seja verdadeira, sejam verdadeiros em falar comigo. E as pessoas têm falado e eu tenho trocado coisas muito interessantes no particular. Então é só você ir nas minhas redes sociais, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, está tudo aqui na descrição deste vídeo. Muitíssimo obrigado pela sua paciência, pela sua atenção e, sobretudo, pelo seu amor compreensivo acerca da professora Monique.